Estamos de volta com o seu programa em Foco aqui na Rede Premium TV. Sempre um grande prazer estar na sua companhia todos os dias ao meio-dia, quando os ponteiros se encontram. É hora do nosso programa trazendo sempre um assunto em pauta, com conhecimento, algo que vai ser útil e bom para o seu dia a dia. Lembrando a você que acompanha a nossa programação, que além do cabo, através da NET ou TV Multimídia lá no Rio de Janeiro, pode também nos acompanhar pela nossa plataforma digital, pelo redepremiumtv.com.br. A plataforma digital vai ao ar no mesmo horário da programação, em tempo real, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Se você perdeu algum conteúdo, pode também checar no nosso canal do YouTube, canal da Rede Premium TV, ou através das nossas redes sociais, pelo @Rede Premium TV. Hoje nós estamos em foco com o Dr. Gilberto Nashi. Ele é médico especialista em cirurgia vascular, especialidade que trata de artérias, veias e vasos linfáticos. É formado pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduado em pesquisa pela Universidade da Califórnia em São Francisco, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular e atualmente é cirurgião vascular do Hospital do Coração em São Paulo. Doutor Gilberto, desde a sua formação, sempre trabalhou nessa área ou vem de outra? Não, sempre com cirurgia vascular. Depois da cirurgia geral, que é obrigatório, né, a residência, a gente ingressou na vascular e desde então estamos seguindo o mesmo caminho. Nessa época em que o médico faz a residência e precisa optar por uma área, o que leva em consideração? Eu acho que é mais uma questão de identificação mesmo, né? E aí você passa por um ciclo e fala, não, isso eu não quero fazer, não gostei. E tem outros que você se identifica muito mais. É seguramente assim que a gente vai afunilando até chegar numa área específica. Muito bem. No nosso primeiro bloco, nós falamos de questões que envolvem as maiores dúvidas relacionadas à área na qual o Dr. Gilberto trabalha, que é essa questão da cirurgia vascular. Muito se fala em problemas mais comuns, algumas pessoas acham que os problemas são por genética, outras já acreditam que tem a ver com a alimentação, mas o Dr. Gilberto deixou muito claro com a gente que tem várias questões que envolvem esse meio e também diversos tipos de tratamentos diferentes. Mas, sobretudo, o tratamento agora, doutor Gilberto, que é uma questão muito importante, as pessoas têm dúvida se é feito de forma ágil, se demora mais, existem muitas variedades. Como fica na hora de tratar as varizes? Muito bem, sua pergunta é muito boa. A gente tem que, digamos assim, separar o tipo de vaso que a gente vai tratar. Quando você tem aqueles vasos bem finos, bem superficiais, a flor da pele, esses vasos, o nome técnico é telangiectasias, claro que é um nome confuso, a gente vai tratar por vasinhos. Quando você tem um paciente, uma paciente com apenas vasinhos para tratamento, isso é feito em ambiente de consultório, ambulatorial. Não é necessário internação, cirurgia. E você tem várias modalidades de escleroterapia para esses vasos. Você pode puncionar esse vaso, injetar alguns agentes chamados esclerosantes, um deles é a glicose, por exemplo. Você pode usar o laser, você pode usar outros métodos associados, laser com a parte química, com a punção. Isso é feito em ambiente de consultório, como eu disse. Já a presença de varizes, normalmente a gente prefere fazer o tratamento em ambiente hospitalar, dependendo do tipo de varizes, do tipo de vaso acometido, qual vaso acometido, você vai optar por um tratamento que pode ser uma flebiostração simples, algo bem simples, ou até, por exemplo, no caso de uma necessidade de tratamento de veias safenas, você tem várias modalidades para tratar a veia safena, como a remoção, que é um tratamento, digamos, mais convencional, mais antigo, ainda funciona muito bem, e termoablação, que você pode usar o laser para fazer isso, uma radiofrequência para fazer isso, e a vantagem desse tipo de tratamento é ser menos agressivo que a cirurgia convencional. Então, realmente vai depender do tipo de vaso, da localidade do vaso, tom de pele influencia, vários fatores influenciam para você optar para um tratamento ou para outro tratamento. Existem algumas pessoas que falam que por questões genéticas
Algumas veias, algumas pessoas têm veias mais finas do que outras e isso impede a circulação do sangue, pode trazer problemas futuros. Isso de fato acontece ou é um boato? Veja bem, em termos de varizes, o que vai mudar é o calibre do vaso, vai mudar, como eu comentei, o tipo de tratamento. Agora, em tratando de outro tipo de doença, por exemplo, a parte arterial, se você tiver uma doença arterial que vai causar uma oclusão, isso sim pode te levar a um problema muito grave. No caso de varizes, a preocupação maior da gente, além de ajudar nos sintomas, é evitar uma flebite, que é uma formação de coágulo dentro desses vasos superficiais. Essa flebite pode complicar, você pode ter uma embolia pulmonar, não é muito frequente, mas é possível de acontecer. E então, é por isso que é importante a gente tratar varizes. Existe uma ideia de que varizes, o tratamento deve ser feito apenas pela estética, né? E o país, que é um país tropical, as mulheres são muito preocupadas com isso. Ótimo, tem que se preocupar mesmo, e o tratamento é bastante simples hoje. Porém, acho que o mais importante, a mensagem mais importante, é que varizes pode ter complicações. E dentre elas, como eu comentei, você tem uma flebite, que é a formação de um coágulo, você pode ter, em casos mais avançados, uma varicorragia, um sangramento, a veia está bem à flor da pele, ela se rompe, sangra. Todo mundo já deve ter algum parente, talvez, ou algum conhecido que teve uma úlcera varicosa. São feridas grandes que podem ficar de tamanho bem grande, bem extenso, e são de difícil cicatrização. Então, acho que isso é o mais importante, passar a mensagem de que não é apenas a parte estética que importa. Isso, como você comentou há pouco, é o que leva o paciente ao consultório, talvez. Mas tem que pensar que isso ir ao consultório para tratar isso antes vai evitar uma complicação que pode ser muito importante no futuro, bem grave no futuro. É verdade. Eu imagino que o caso clínico é bem diferente das pessoas que procuram o senhor no seu consultório, né? Sim, você tem uma gama muito grande de pacientes que procuram, desde uma moça jovem com poucos vasos que é feito tratamento em consultório, até uma úlcera varicosa, uma flebite, que às vezes exige internações prolongadas para isso. Então, essa acho que é a mensagem mais importante. Doutor Gilberto, como que a gente faz na hora de prevenir as varizes? Eu acho que é melhor prevenir do que remediar, né? Sempre, né? Veja bem, o fator genético hereditário a gente não consegue controlar. O que a gente pode fazer e deve fazer algumas medidas relativamente simples. Então, manter o peso adequado, o sobrepeso pode contribuir para a formação de varizes e suas complicações. Exercícios físicos é bem importante, a pessoa que é mais sedentária pode ter mais complicações, pode ter mais sintomas relacionados às varizes e suas complicações. Então, o peso adequado, a atividade física, uso de meias elásticas no trabalho, dependendo da atividade profissional de cada um, a meia elástica é muito importante. Então, você pode fazer bastante coisa, sim, para prevenir varizes, mas deixando claro que a predisposição genética familiar é muito importante. Por exemplo, a meia elástica, para quem trabalha muito tempo de pé, sim, quando ela é puxada, ativa melhor a circulação, é isso? Sim, na verdade, o raciocínio é esse. Quando você coloca a meia, você deve colocar a meia com a perna murcha, porque a função da meia é não deixar o sangue descer muito. Então, quando você tem a meia comprimindo e você fica muito tempo em pé, o sangue, claro, ele vai circular, mas a meia não deixa a perna ficar uma pletora de sangue, né, com muita quantidade de sangue. Então, é fundamental o uso da meia. Vou dar um exemplo, assim, claro, uma pessoa que fica, um atendente de telemarketing, que fica muito tempo sentado, horas sem se levantar, é um tipo de atividade que é muito importante usar a meia. Quem trabalha muito em pé, um guarda de trânsito, um dentista que trabalha em pé, sentado no mocho ou em pé mesmo, também deve usar a meia. Cirurgião deve usar a meia, porque isso dá um conforto muito melhor no final do dia. Então, é uma maneira também de uma prevenção. Se fosse uma prevenção perfeita, a gente, com 14, 15 anos, calçava uma meia em todo mundo, ninguém tinha varizes, mas é claro que isso não é verdade. Mas minimiza o surgimento dos vasos. Muito bem. O importante é que o nosso corpo é muito inteligente, né? Quando a gente fica muito tempo na mesma posição, até começa a formigar. Exato. Né? Isso é um indício de que, sim, deve se movimentar, é um aviso para a gente fazer alguma coisa.
Então, Gilberto, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Pedir para você deixar a sua mensagem final e, na sequência, também dizer onde que a gente te encontra, caso precise aí, de uma consulta ou de um aconselhamento. Eu agradeço. Acho que a mensagem mais importante é a gente saber que quando a gente tem um problema que supostamente pode ser da área vascular, deve procurar um profissional adequado. Infelizmente, hoje a gente tem alguns profissionais que não são da área tratando de varizes, tratando de vasos, em ambientes até muito estranhos, em farmácia, em clínicas de estética. Tomar bastante cuidado com isso, né? E lembrar que varizes pode ser, sim, na maioria dos casos, um tratamento bastante simples, mas, se não tratado a tempo, no momento oportuno, pode virar uma complicação importante. Muito bem. Onde que a gente te encontra? Eu trabalho no Hospital do Coração, em São Paulo, e também no meu consultório, na minha clínica, que é na Rua Jesuíno Arruda, 676, em São Paulo. Contato, telefone? 3707-4638, Hospital do Coração, 3053-6611. Doutor Gilberto, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor aqui Espero que tenha sido. A sua palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que acompanha o nosso programa aí. Obrigado, Henrique. Muito bem, seguindo nesta ideia de mitos e verdades, o que é certo, o que é falácia, o que é lenda, aquilo que é a verdade, a gente está sempre procurando trazer para você que acompanha o nosso programa, seja numa especialidade médica ou seja através de um serviço que envolve burocracias do dia a dia, independente de qual seja o nicho, a gente está sempre interessado em trazer o melhor conteúdo para facilitar o seu dia a dia. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente segue sempre nesta sintonia, eu aqui e você aí, no nosso programa em Foco. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá!